Oi, gente. Mesmo eu querendo muito ter esse podcast, mesmo eu querendo muito compartilhar muitas coisas com vocês, é engraçado que quando eu tenho as ideias de roteiro, principalmente quando eu tô fazendo outra coisa, não necessariamente é o dia que eu marquei pra gravar, me vem uma vontade de gravar imediatamente, é sempre um pouco difícil. Agora há pouco eu tava lavando a louça e aí eu pensei, eu preciso ir lá gravar agora, porque não era o momento que eu tinha marcado para isso, mas eu sabia que eu tinha que aproveitar esse impulso e essa vontade de vir e gravar e tal. Aí eu sentei aqui, sempre quando eu sento de frente para o microfone, é a mesma sensação, parece, de estar sentada na frente do computador ou de uma folha para escrever e não saber exatamente como aquilo vai se dar. É a mesma sensação de quando eu tô numa sala de trabalho para levantar uma cena e eu não tenho nada, mesmo tendo mais ou menos alguma coisa, algum indício interno ou algum mote, mas é aquele vazio, sabe? É aquele nada de um processo criativo em que tudo pode ser, e aí dá aquele frio na barriga, aquela sensação de ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E é engraçado isso, porque eu sei o que eu quero dizer hoje, mas ainda assim me dá frio na barriga. E eu acho que é bom isso, porque grandes atores e atrizes que estão aí na estrada há anos falam que nunca perdem o frio na barriga. E é bom não perder. Eu nunca perdi o frio na barriga para entrar em cena. E eu acho que talvez seja um bom sinal eu ainda ter frio na barriga para gravar. Mesmo eu estando aqui no meu escritório, dentro da minha casa, sem ninguém me olhando, mas significa que ainda assim tem muito tesão envolvido nisso, tem muito afeto aqui, tem realmente a minha criação, sabe? E esse episódio, ele é para eu dizer muitas coisas e ele eu não sei exatamente para onde ele vai, ele não tem um roteiro, eu só tenho os tópicos que eu quero dizer. E eu espero muito que vocês embarquem nessa grande viagem comigo. Esse é um daqueles, assim como o episódio que te sustenta, assim como a parte que te cabe, que são episódios que são mais densos e longos, mas são muito, muito íntimos, sabe? E eu sinto cada vez mais que é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero compartilhar com vocês, intimidade. Eu quero compartilhar aquilo que é real, que é verdadeiro. Pra mim, pelo menos, porque é isso que nos conecta enquanto humanos. A gente tá o tempo todo muito cercado de tanta falsidade, aqui eu digo, né, a inteligência artificial e conteúdos que a gente nem sabe se são verdade ou não, e isso cada vez mais vai crescer, eu acho que, assim, pra mim tem sido cada vez mais importante nutrir aquilo que é verdadeiro, aquilo que você sente como verdade. Eu sei que, assim, filosoficamente, inclusive, o que é verdade e mentira, enfim, provavelmente essa discussão toda com a tecnologia, né, vai se alargar, nem é esse o ponto. Por onde começar? Vamos lá. Eu nunca me vi como uma pessoa apressada. Engraçado, né? Porque eu e o meu namorado, a gente tem uma piadoca interna em que parte do jargão dele é calma. Não só calma, ele tem um apelidinho, mas que eu não vou também expor aqui porque é interno. Mas ele fala calma e completa, né, com o apelido. E ele sempre falava isso em tom de brincadeira, assim, nunca foi um problema. Só essa semana, depois da minha sessão de análise, em que eu cheguei num ponto importante que eu tava assim do nada também, sei lá, lavando a louça ou enfim, vivendo o dia. E aí eu parei e pensei, caraca, talvez eu seja uma pessoa apressada. É que eu também sempre me confundi com isso porque, por exemplo, eu tenho muita paciência, eu acho, para algumas coisas, e eu achava que isso me fazia ser uma pessoa paciente no geral. Eu não sei, eu acho que também existem talvez tipos e tipos de apressado e salas de espera, por exemplo, de consultório médico. Já fiquei por 5 horas num pronto-socorro e eu
lido bem com essa espera, com esse tédio, inclusive, que se dá nessa espera. Lido bem, eu acho, né? Ou pelo menos a princípio, com você realmente não ter nada pra fazer ou não fazer nada. Só ficar olhando o teto. Não é que eu não sinta o tédio, claro que eu sinto. Mas é lidar, talvez, de uma forma íntima do tédio. Sentir tédio não me assusta e é uma coisa que eu sinto com frequência. Então talvez isso tenha me confundido ao longo da vida. Mas essa semana, depois da minha sessão, eu me peguei pensando, nossa, talvez eu não seja uma pessoa tão paciente assim, talvez na verdade eu seja bastante apressada. Talvez eu seja imediatista. Eu acho que já disse em alguns episódios e, enfim, quem me conhece mais de perto já sabe, porque eu já falei isso algumas vezes, o quanto eu tenho dificuldade com repetição. É isso, né? Numa análise você repete, esperado que você repita. E repita, e repita, e repita, e repita de formas diferentes até que você de fato elabore aquilo e não repita mais. E também não significa que aquilo você nunca mais vai repetir, a vida é muito fluida, então em alguns momentos da vida a gente está passando por uma situação específica, mesmo você já tendo elaborado uma questão e aí de repente você se vê de novo repetindo uma coisa, um padrão que talvez você tivesse abandonado há anos, mas é isso, às vezes a gente precisa voltar para as nossas ilhas natais, onde alguma coisa é conhecida, enfim, tem vários motivos. Era sempre muito difícil para mim repetir. Eu sempre, na minha análise de anos, eu sempre que repetia e me percebia repetindo, mesmo sabendo racionalmente que fazia parte do processo, até porque, né, eu sou também analista e eu sei que faz parte do processo, era sempre muito difícil pra mim, porque eu queria já ter elaborado ou elaborar logo, eu queria já que isso não fosse uma questão. Ah, parabéns pra mim, né? Eu e a torcida do Corinthians. O que tem de diferente de mim entre todo mundo? Nada, nesse ponto, pelo menos. Eu sei que muita gente também se sente assim. Sempre foi muito difícil lidar com essa repetição das coisas e com as coisas na minha vida que, ao meu ver, demoravam muito para acontecer, ou emperravam, ou, enfim, não pareciam se solucionar, sabe? Ao mesmo tempo em que também eu sempre soube, eu sempre acreditei muito no longo prazo, acreditei muito no processo, no durante, sabe? O primeiro episódio desse podcast fala sobre isso, sobre meios, sobre. E aí é isso, eu também não sei, provavelmente eu tenha me apegado tanto ao meio e ao processo justamente porque eu precisei aprender a apreciar o meio diante dessa minha dificuldade tão grande, né? Essa vontade, essa ânsia pelo fim. E aqui eu não tô falando só de coisas internas e processos internos, não. É que eu tô dando esse exemplo, mas é pra várias coisas. Ao mesmo tempo que na minha vida, muitas coisas eu demorei muito tempo pra conseguir elaborar. E aí parecia que eu tava empacada. E demorou também muito tempo para eu conseguir aceitar de coração que não é que eu estava empacada, era só o tempo da coisa. Eu levei, não é que eu demorei, não, eu levei o tempo que eu precisei levar para elaborar certas coisas na vida. E teve temas na minha vida que demoraram anos, mas assim, muitos anos mesmo. Eu lembro que quando eu entrei na primeira faculdade, eu morei numa kitnet, né? Minha faculdade durou 5 anos e eu demorei 3 anos para entender que eu não gostava de morar lá, que eu queria me mudar. Mas não é também que eu demorei 3 anos para perceber que eu não gostava. Eu acho que eu demorei 3 anos para entender o que é que de fato era importante para mim, o que eu gostava, o que me fazia bem, e aí também, junto disso, entender que aquele lugar não me fazia tão bem. E junto a isso, ter força e espaço interno mesmo para sequer imaginar uma possibilidade de me mudar. Porque durante esses 3 anos era como se eu tivesse fadada a terminar a graduação morando naquele mesmo lugar. E eu não sei explicar para vocês, era só assim, não passava pela minha cabeça que eu podia me mudar. Apesar dessa ser uma solução óbvia para outras pessoas. Eu não digo nem pela viabilidade financeira, concreta da coisa, assim. A possibilidade de sequer imaginar, sabe? Do tipo, será que é possível? Será que dá? Nem isso passava pela minha cabeça. Até que 3 anos depois, no fim do meu 3º ano, coincidentemente, né, quando eu tinha já começado a fazer terapia pela primeira vez, eu percebi que eu queria me mudar, porque a minha kitnet ela era escura, ela era no térreo e ela só tinha uma janela e a janela era do lado também de uma lanchonete, então entrava muitas baratas em casa. Um tempo depois, logo que eu me mudei, isso não aconteceu, mas um tempinho depois construíram o reservatório
de gás do condomínio inteiro, bem na frente da minha janela. E era aquelas botijões de gás de condomínio gigantesco, sabe? Então, a minha casa que já era escura, ficou ainda mais escura, não entrava ar direito, eu não conseguia lavar roupa, primeiro porque não tinha espaço, segundo porque não ventilava e nem, tipo assim, camisetinha básica, fininha, secava. Era difícil. Assim, não tô falando que eu morava num muquifo, não. Ela era bem ajeitada. Mas ainda assim, sabe? Eu poderia procurar outro lugar. Mas eu não consegui. Só no fim do terceiro ano que eu decidi que eu podia. E aí eu me mudei no mesmo condomínio pro andar de cima, num apartamento que era um pouquinho maior. Um outro processo importante pra mim que foi entender o que eu gostava e o que fazia sentido pra mim em termos estéticos, porque até então, na minha kitnet, tudo o que eu tinha era meio que junções de bons negócios e bons custos-benefícios. Então, a cama que eu tinha era uma que já estava lá na kitnet do antigo morador e um rack onde ficava a minha TV. A mesa e alguns outros móveis foi meus pais compraram em algum lugar lá que vendia móveis usados, né? Porque a cidade tinha bastante lojas de móveis usados. Esteticamente mesmo, nada combinava com nada, sabe? Cada móvel era de uma cor, de um tom de madeira. A minha roupa de cama também não combinava. Coisas que, assim, não necessariamente são um problema, mas que diziam de algo mais profundo, diziam de uma falta, talvez, de identidade ou de percepção de quem se é. E aí eu lembro que, em algum momento, eu decidi que eu queria ter uma parede cinza. Isso também já é uma outra coisa, porque eu não gostava de vermelho e não gostava de cores quentes no geral. Por muito tempo eu só usava, tipo, preto, branco e cinza. Isso não tinha a ver só com uma cor, obviamente. Então, quando eu decidi dar alguma carinha, alguma coisa nessa minha kit, eu queria que a minha parede onde ficava a minha cama, que era basicamente a principal parede, fosse cinza. Numa das visitas dos meus pais, eu pedi pro meu pai pintar a parede de cinza. E aí ele inventou, tipo assim, a gente tinha umas bisnaguinhas de cor. Eu não lembro, ou ele tinha um resto de tinta, não sei. Eu sei que ele foi fazer a cor, ele mesmo, e ficou um azul. Tipo, um azul acinzentado, mas ficou azul. E ele pintou, na melhor das intenções, e eu odiei. Eu odiei. Mas eu também não tinha ainda nem sequer pra mim a capacidade de aceitar aquilo que eu não gostava. Então, eu aceitei, eu me acomodei no incômodo. Mas toda vez que eu olhava para aquela parede, eu chegava em casa e eu via aquela parede azul e me lembrava que era para ela ser cinza. Alguma coisa em mim me contorcia. Só depois de um tempo eu consegui dizer, porque acho que minha mãe percebeu que eu não tinha gostado. Ela percebeu talvez antes de mim. Ela falou: "Você não gostou, né?" E aí eu falei: "Não". E demorou também um tempo pro meu pai conseguir voltar lá e tentar consertar. E aí eu nem lembro se ele tentou consertar mesmo, mas aí eu já estava tão assim injuriada com aquela parede, mas ao mesmo tempo eu não conseguia fazer nada pra mudar. Porque é isso, de novo, hoje eu penso em várias soluções. Eu penso, Bruna, você poderia ter comprado tinta e pintado por cima você mesmo. Você poderia ter feito tantas coisas, mas naquela época, em como eu era, eu não consegui. O que eu consegui fazer era me acomodar no incômodo. Quando então eu me mudei para esse outro apartamento, eu decidi, foi quando eu justamente consegui sair um pouco dessa minha dinâmica e consegui fazer diferente, perceber o que de fato eu gostava na hora da decoração dessa minha nova casa. Eu ainda estava lá, completamente desaturada na minha vida, então toda a minha decoração era preta, branca e cinza ainda, com exceção da parede do meu hallzinho de entrada, que eu gostava muito de verde. E o verde já era para mim uma cor muito importante e que, claro, também não dizia só da cor, ele me era quase como uma âncora mesmo. Mas todo o resto da minha casa era isso, era preto, branco e cinza. Eu finalmente pintei a parede da sala de cinza no tom que eu queria, coloquei uns quadrinhos, tal. Foi muito importante para mim decorar essa minha casa. Foi uma casa em que eu fiquei os últimos 2 anos da graduação e fui muito, muito feliz. Muito. Ela tinha a minha cara. Ainda que hoje eu olhe e fale, nossa, eu era um pouco triste. Eu era um pouco desaturada, sabe? Ela podia ser muito mais alegre, viva, mas era o que eu era naquele momento. Não tô dizendo que eu era, tipo, depressiva, não, gente. Era só muitas coisas, sabe? Eu era, acho que ainda uma bola em potencial, sem necessariamente ter ainda entendimento de muitas coisas sobre mim. Eu ainda estava
prestes a, sabe? Desabrochar. Isso se refletia em tudo ao meu redor. Anos se passaram, eu depois saí daquela casa e tal, me mudei de novo morando com os meus pais, aí meus pais se mudaram, me mudei para Hortolândia para poder fazer Unicamp, né? Fiz essa volta para poder dizer que hoje, olhando e sendo muito gentil comigo mesma, que é uma coisa que eu tenho aprendido, inclusive, não fui sempre assim, eu consigo olhar para trás e ver que eu fiz realmente o que eu conseguia fazer. E as coisas demoraram o tempo das próprias coisas. Eu não conseguia ser diferente por uma série de outras razões. Teve nós que eu vivia, por exemplo, isso, essa incapacidade de ter feito algo diferente na minha casa, que só hoje eu entendo e que só hoje, tipo assim, ano passado, em 2025, 2024, eu consegui desatar. Então as coisas demoram mesmo. Nessa última sessão, vou contar pra vocês o que me fez pensar, não só nisso de me ver como uma pessoa talvez mais apressada, mas também todo o contexto que tem acontecido assim na minha vida, questão da minha carreira, né? Eu tava falando de me sentir às vezes dividida entre resolver alguma coisa, fazer, eu sinto que eu tenho um ímpeto de ir lá e fazer, então é isso, né? De ser apressada em relação a ir lá e fazer, mas eu não tinha usado essa palavra, apressado, porque eu não me via assim. Mas ao mesmo tempo eu sempre me vi como uma pessoa às vezes muito enrolada. Então, tipo, isso ficava confuso na minha cabeça, como eu posso ter esse ímpeto e de fato, às vezes eu consigo ir lá e fazer, mas muitas vezes eu tenho o ímpeto, eu tenho um impulso, mas eu não consigo realizar ele, entende? Eu fico com a energia dentro de mim e com um incômodo dentro de mim de algo falando vai, faz, resolve, 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 e não conseguindo resolver. E aí, um exemplo que eu falei na sessão foi: aqui eu tenho um sofá em casa. É um daqueles sofás retráteis, começou a descosturar numa parte onde é a divisão do encosto e do assento. Só que quando você puxa ele para abrir e ele ficar mais espaçoso, essa parte onde você encosta, você vira o assento também, né? E aí, então, de sentar em cima e ficar, tipo, se movendo ali, a costura foi descosturando. E aí ele começou a abrir um buraquinho. Logo que ele começou a descosturar, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, ele tá descosturando. Mas eu nunca consegui pegar uma agulha, eu tenho uma caixa de costura aqui em casa, e ir lá e costurar por cima. Coisas que também eu não entendo, são travas aí que eu não sei. Esse mistério eu ainda não desvendei. É isso, porque costura pra mim é uma coisa meio difícil. Eu sei costurar, mas eu tenho uma relação misteriosa ainda que, enfim, é complicada pra mim. E aí que eu não conseguia simplesmente ir lá e costurar. Até que o Léo falou: não, eu consigo costurar, eu posso costurar. E ele também não sentava pra costurar e tal. E a gente precisava comprar uma agulha específica, porque precisava ser uma agulha com curva. Vai passando os dias, coisas do dia a dia, as outras prioridades vão se mostrando mais prioritárias. E aí, beleza, né? Vai ficando outras coisas na frente. E tudo bem. Eu entendo que existe isso, mas eu me conhecendo e sabendo, né, de todo o meu interno, eu sei que não era exatamente isso, sabe? O Léo, no caso, ele realmente não conseguiu ir lá de fato costurar por esses motivos. Não ser necessariamente uma prioridade e porque pra ele era tranquilo. Eu sentia que o que me impedia de fato de costurar aquele sofá era outra coisa. O buraco foi abrindo, o buraco foi abrindo e foi ficando mais difícil pra mim porque foi aumentando a minha angústia de ficar ali vendo aquele buraco e sentir que eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia costurar, eu não conseguia fazer outra coisa. Até que um dia o que eu consegui fazer foi pegar um dos meus cobertores e colocar em cima do sofá. E aí, atenção, era um cobertor vinho com flores e o sofá é azul. Não combina nada, fica tipo bem brega aquele cobertor estampado em cima do sofá. Isso é importante, porque é isso, eu coloquei o cobertor porque eu não queria sentar em cima do buraco. Aí eu não sei explicar, gente, é coisas da minha cabeça, mas sentar em cima do cobertor que tá tampando a minha visão do buraco me deixava um pouco mais aliviada, porque pelo menos eu não tava vendo. Mas eu sabia que ele tava ali debaixo, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Foi passando o tempo, foi passando semanas, foi passando meses, o cobertor continua lá, tampando esse buraco, que hoje é bem grande até. Não é muito grande não, na verdade ele tem o quê? Uns 10 centímetros. Mas tá na costura, daria pra costurar. Mas eu ainda não consigo ir lá costurar. Vocês podem também pensar, nossa, mas já então que uma costura não é possível, já que então a manta, a feia que tá lá, fica feio, então por que que você não compra uma mantinha mais bonita que combine com o sofá, com a decoração da casa? Porque eu também não consegui. Eu não consegui fazer isso porque
Comprar uma manta bonita seria, na minha cabeça, tá? Olha como a minha cabeça funciona. Aceitar que o buraco ia permanecer ali para sempre. E o buraco não pode permanecer ali para sempre. O buraco tem que acabar. Eu preciso costurar, alguém precisa costurar, alguma coisa precisa, alguém precisa costurar aquele buraco, ele não pode mais existir. Então eu nunca comprei uma manta bonitinha, porque comprar uma manta que resolveria a questão estética do problema seria para mim um atestado, uma certificação de que eu teria me acomodado com o buraco. E eu não quero me acomodar com o buraco. Foi aí, por isso que eu falei de acomodar com o incômodo lá na kitnet, porque eu também não tinha, eu não usaria essa palavra até essa semana da minha sessão. Eu nunca tinha ficado tão claro pra mim isso até a minha analista dizer isso, porque aí ela disse, quando eu disse isso, né, que seria um atestado de que eu teria me acomodado. E ela falou assim, não é como se você não tivesse se acomodado, você se acomodou, porque afinal o buraco tá lá, embaixo da manta feia, mas pelo visto é que você você se acomoda, mas você se acomoda no incômodo. Você se acomoda justamente no incômodo. E aí eu fiquei assim, de cara, né? Fiquei, caraca. E é exatamente isso. Porque a manta feia é um lembrete de que o buraco ainda tá ali, de que ainda eu preciso resolver, de que não está resolvido e que eu preciso resolver. A manta feia é um constante lembrete de que eu preciso fazer alguma coisa. Então ela não me deixa relaxar e me acomodar de verdade, mas também ela não me deixa resolver, porque eu tô estacada entre essas duas coisas. Mas na verdade eu tô acomodada no incômodo, eu tô acomodada na manta feia e no buraco. Então eu tô colocando, além do buraco, eu coloquei mais uma camada de insatisfação. E isso acontece com muita frequência na minha vida. Eu fiz isso por muito tempo e em vários momentos, em várias coisas da minha vida. Eu preciso me colocar nessa exigência de resolver as coisas todas da minha vida, mas aí naquilo que demora o tempo da coisa, ou naquilo que eu ainda não consigo resolver, por quaisquer motivos que seja, eu não consigo relaxar e eu fico com essa pressão interna constante, ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pra quê? E não me ajuda. Mas na minha cabeça faz todo sentido. Quando ela disse isso, eu falei, caraca, muita coisa tá mudando na minha vida, é isso, né? Eu tô com 28 anos, mudando de fase de vida, assim, drasticamente, chegando nos 30, né? Não pelos 30 em si, mas já não tô mais no início dos meus 20 e poucos, eu já não me sinto mais uma jovenzinha adulta, sabe? Mas é isso, eu já consigo me sentir mais madura para várias coisas, ainda com várias limitações. E tem coisas que não estão mais cabendo, sabe? Tem coisas que não cabem mais. Só que é isso, tem coisas que não cabem e já é um passo. Mas tem coisas que não cabem e ainda vão demorar muito tempo para de fato mudarem, porque tem coisas que levam tempo. Eu sou uma pessoa muito exigente, comigo mesma principalmente, e aí, claro que com o outro também. Mas antes, né? As pessoas que convivem comigo, o Léo principalmente, sempre fala que eu sou muito exigente, por vezes isso é muito difícil de lidar. Uma coisa que eu também percebi ao longo desses anos é que, poxa, se é difícil pra quem tá aí do meu lado, pra quem tá fora de mim, imagine pra mim mesma também. Porque o mesmo carrasco que te aponta o dedo, ele tá aqui morando dentro de mim, me apontando o dedo 24 horas por dia. E não é fácil. Tem coisas que não cabem, mas vai demorar, porque é o tempo. É o tempo que vai levar, sabe? Aí, saindo da sessão, eu ainda nem contei o fim da sessão, tá? Que vai ser o ponto aqui. Eu saí pensando, cara, eu realmente sou muito apressada. Não é que eu nem sou apressada, mas eu sou muito impaciente comigo mesma e com os meus processos. Consequentemente, claro, com o outro, mas primeiro comigo, sabe? Em várias sessões, várias vezes, eu tava lá falando, cara, eu não entendo como eu não consigo isso e pipipi, popopó, eu poderia. Por exemplo, vou usar esse exemplo do sofá e do buraco. Eu poderia já ter resolvido, eu poderia. Cara, eu tenho a mala de costura aqui, eu moro do lado de um armarinho, eu poderia ir ali comprar agulha curva, eu poderia, sabe, pegar um dia, não é falta de tempo, não é falta de nada, meu Deus, por que que eu não consigo costurar o sofá, ou pelo menos aceitar que então eu vou me acomodar com isso e comprar uma manta bonita e parar de ficar tão incomodada com a manta feia em cima do sofá e ser mais um estresse na minha vida, no meu dia a dia e tudo mais, e usando esse exemplo, tá, não é que isso aconteceu. Várias situações que eu tava meio que nesse tom e nesse discurso,
a minha analista, e assim, tipo, algumas pessoas com quem eu também às vezes desabafava, falava algo do tipo, ei, calma lá, né? Tipo assim, pô, meio que dá um tapinha nas tuas costas. Pô, você é humana, que exigência é essa? Que força é essa desse superego, né, no caso? Mas assim, meu superego, ele é... Gente, meu superego, ele é um monstro. Ele é um monstro. Tô aos poucos, com muito trabalho de anos, fazendo ele ficar menor. Aí, no fim da sessão, eu tava falando sobre outras coisas, de me sentir, às vezes, frustrada, porque a minha casa, vamos lá, eu cresci numa casa com quintal, espaço, com natureza, eu brincava, eu podia, se eu tava de saco cheio de um cômodo, eu tinha outro cômodo pra ir, tinha a sala, a garagem, tinha o corredor, tinha a área de ventilação, tinha a lavanderia, tinha, enfim, eu tinha muitos outros espaços. E onde eu moro agora é um apartamento muito pequeno. Nem é tão pequeno, tem apartamentos muito menores e tal. A questão não é essa, mas é que, considerando a comparação com onde eu cresci, e até mesmo com a minha kitnet, que era uma kitnet, mas eu senti ela mais ampla, ainda que eu esteja falando agora, né, pra vocês que ela era escura e tal, e não sei o quê, lá também não foi muito agradável, mas esse apartamento é bem mais agradável que a minha kitnet, mas tem coisas nele que me incomodam muito. Se ele é pequeno, as portas não abrem 100% porque elas já encostam nos armários, né? E eu e o Léo, às vezes, a gente tem que ficar virando de lado e andar meio que de lado em itálico pra passar nas passagens, sabe? Pra entrar no banheiro. Se a gente quiser entrar no banheiro nos dois juntos, primeiro que não é recomendado. Segundo, mas se a gente quiser, tipo, escovar o dente junto, coisas que a gente fazia antes, mas que o espaço atual não permite, então a gente vai suprimindo hábitos, a gente vai nos adaptando, né? E aí eu até lembro daquele texto, acho que de antropologia, do Marcel Mauss, não sei, mas que fala sobre os gestos e o movimento e o nosso corpo, como o espaço, o ambiente mesmo onde a gente tá, ele vai moldar como a gente gesticula, inclusive, como é o nosso corpo. Então, morar num lugar tão pequeno vai fazendo a gente se encolher, por exemplo, encolher o peito, ou coisas assim. Mas também muda hábitos, então é isso. Eu e o Léo, a gente tinha costume, em outras casas, né, que eu morei, que ele morou, de estar junto, por exemplo, no banheiro escovando o dente. Aqui já não dá pra fazer isso porque fica desconfortável. Então, coisas assim que a gente vai se adaptando porque precisa. E aí eu tava falando disso, falando dessa falta de espaço que me incomoda. Meu sonho é ter espaço, é estar num lugar amplo, ter uma casa em que eu tenha uma sala só a sala, sabe, com piso naval, enfim, pra ser uma sala de ensaio pra mim mesma. Sonho, tá, gente? Tô contando de sonho mesmo, que eu espero um dia muito conquistar. Tô aqui abrindo meu coração, inclusive. Ter espaço pra poder dançar. E aí que a minha analista falou sobre esse olhar que é importante a gente ter, que eu sei que essas pesquisas hoje já dizem, né, que, por exemplo, a geração Z ou milênio, não lembro, estão ganhando menos do que os pais, né, então as gerações anteriores, muita coisa aconteceu, a gente não tá conseguindo ter a casa própria, não consegue ter carro, não consegue ter nada, emprego estável, enfim, uma série de coisas que essa geração é, teve como promessa e não se cumpriu, e aí uma frustração e, ao mesmo tempo, uma reinvenção. Prometeram pra gente que faculdade ia resolver, não resolveu necessariamente, né? Enfim, uma série de coisas. E ela tava falando disso, né? Ela não falou exatamente isso, mas ela tava falando disso, sobre como essa comparação com o que, de onde você veio, o que você teve acesso quando, né, você era pequena e o que você consegue construir agora hoje com a tua própria força, digamos assim, e ser, também ela não disse isso, mas ser, tipo, gentil e analisar com calma isso, porque é isso, tudo bem, eu cresci então numa casa, eu cresci em ambientes maiores, mais amplos, e atualmente na minha vida eu tô vivendo, e não é pra sempre, eu sei, numa casa menor, bem menor. E aí parece que eu retrocedi, parece que eu devia estar em outro lugar, parece que eu devia ter conquistado umas coisas que, poxa, meus pais conseguiram conquistar e eu não, e nossa, então tipo assim, não tô progredindo. Quando que isso vai ser possível? Se vai ser possível? Eu falei pra ela, eu falei, nossa, engraçado você dizer isso, porque recentemente, nessas últimas semanas, eu tenho me lembrado
das histórias que eu sempre ouvi, aquelas histórias de família que se repetem ao longo dos anos, de como foi a construção da casa onde eu cresci. Meus pais, eles moravam em São Paulo. Na verdade, eles, né, eram de Minas e aí foram tentar a vida em São Paulo. Eles se conheceram, namoraram, tal, casaram. Meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, ele nasceu em São Paulo, eles vieram pra cidade do interior, né, Paulínia, onde eu cresci. Meu irmão ainda era pequenininho, e eles estavam lá em São Paulo, morando num lugar muito, muito, muito menor, inclusive, do que eu moro, muito menor do que a minha kitnet era, em condições realmente muito piores das que eu vivi. E tava insustentável, São Paulo, gasto com uma criancinha pequena. Até que então eles decidiram que era melhor se mudar para o interior, onde meu pai ele tinha conseguido comprar um terreno para ele e um terreno para a mãe dele, porque a mãe dele ainda estava lá em Minas e aí ele conseguiu trazer ela com o pai dele e os irmãos, né? E aí então ele falou para minha mãe, falou: "Olha, vamos lá conhecer, vamos ver, porque é uma possibilidade que a gente tem de ter uma vida melhor". Aí ela foi, conheceu o terreno e tal. Eu lembro que minha mãe também não gostou. Ela falou: "Nossa, no meio do mato, aquela coisa, não tinha nada na cidade, porque a cidade não existia basicamente. O centro era muito pequeno e, tipo, há anos atrás. E o bairro onde ele tinha o terreno era mato, era só mato, 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 campina e tal". E aí ele disse: "Olha, a gente vai conseguir construir a nossa casa e vai demorar 10 anos". E aí ela: "Não, 10 anos". Essa é a história que a gente sempre ouviu em casa. A história de que a casa demorou 10 anos. A história, isso, de que a casa demoraria 10 anos. E, cara, 10 anos. Você saber que você vai ter um projeto de 10 anos. Hoje em dia, todo mundo fala, né, que obra é aquela coisa, um inferno. E aí as obras maiores demoram um ano. Quando demora um ano é, nossa, terrível. E ainda assim as pessoas, aí atrasa, aquela coisa toda. Imagine, anos atrás, uma obra que você sabia que ia demorar 10 anos, porque é isso, né? Eles não ganhavam muito. E aí o pior, exatamente no período da inflação. Meu pai vivia contando essas histórias e eu sempre ouvi, mas sabe quando você, só depois de um tempo, você para e realmente reflete sobre o significado das coisas? E aí ele contando que às vezes ele precisava sair do trabalho rapidão e ir na loja de material de construção, tal horário específico de manhã e comprar não sei quantos sacos de cimento, às vezes até tipo fazer um adiantamento do salário dele e não necessariamente comprar no fim do mês quando ele recebia e comprar antes, porque no fim do dia o saco de cimento já estava muito mais caro e ia ser impossível dele comprar. 10 anos construindo. E eles primeiro construíram um cômodo lá, que futuramente depois se tornou a lavanderia, onde eles moraram por anos. Esse um cômodo onde tinha tudo assim, né? Onde tinha um banheirinho, a cama deles e onde meu irmão também dormia. Na medida em que eles foram construindo, né, a casa e o resto das coisas, e construíram a cozinha, que ficava na parte de cima, minha casa tinha 2 andares, mas não era sobrado, não era nada disso, era porque o terreno era em morro, então a parte que era no nível da rua ficava em cima, entendeu? E aí, onde eles moraram, que é a lavanderia e onde era o quintal, ficava num desnível, então tinha uma escada. A cozinha ficava em cima também e tal. E aí eu lembro que a minha mãe contava, inclusive, de que quando já tinha a cozinha, mas não tinha o resto, né? Então tinha só o cômodo e a cozinha meio que no nível acima, a escada ainda não estava pronta. Então era uma escada normal dessas de obra, de pedreiro. E aí meu irmão, ele era pequenininho e caiu de lá de cima. Minha mãe pulou, como mães, né, no desespero, assim, fazem coisas inimagináveis, né, e ela simplesmente só pulou de, sei lá, acho que uns 2, 3 metros pra socorrer ele. E ela me contando essas coisas, e assim, eu sempre ouvi essas histórias. E tipo assim, caraca, a história que eu sempre ouvi foi que a casa ficou pronta no dia que eu nasci. No dia que eu nasci, minha mãe tava lá no hospital, meu pai tava terminando, assim, de colocar as últimas lâmpadas, ajustar as últimas coisas de elétrica, tal. Quando eu fui pra casa, né, saí do hospital com a minha mãe, nenenzinha, eu cheguei na casa pronta. E, ai, gente, eu parei aí na história. Aí eu só falei assim, cara, o meu irmão, né, comparação assim, o meu irmão, ele pegou a obra. Eu nasci com a casa pronta. Na hora, minha analista falou, vamos ficar assim. E ela encerrou a sessão e eu fiquei com o eco disso que eu tinha dito eu, e que eu não consegui mais desouvir, sabe? Eu não consegui desver.
Eu conheço essa história, eu ouço essa história. Eu já falei, repeti tantas vezes que, puxa, a casa ficou pronta no dia que eu nasci e tal. Mas eu nunca mais, depois dessa terça, dessa sessão, eu vou conseguir ver diferente. Eu nasci com a casa pronta. Eu não tive a experiência em comparação com os meus pais, eu nem tô comparando, porque aí que é as pessoas que estavam lá, de fato, assim, não vivendo na obra e construindo a obra, sendo responsáveis pela obra. Mas tô aqui me comparando com o meu irmão, que também era filho e que também, né, era uma criança e tal. Tipo, o meu irmão teve a experiência do que é viver no meio da obra. Tipo, então você tá com a bagunça, a poeira de areia, de pó, de não sei das quantas, e não necessariamente tá com ter uma casa bonitinha, ter o seu quartinho, ter isso, ter o básico, porque as coisas estavam em construção. E demorou 10 anos. 10 anos. Eu cheguei com a casa pronta. Saí da sessão e pensei, gente, eu não, eu não tenho, eu não tenho essa carcaça. Não tenho. Eu acho que eu sou apressada, eu sou impaciente, não simplesmente porque eu sou, mas porque me faltou essa experiência de saber o que é você construir uma coisa por 10 anos e saber realmente aproveitar o processo. Porque se meus pais tivessem que esperar a casa ficar pronta para eles serem felizes, o que seria, sabe? Da vida deles, desses 10 anos, que era também a vida deles, foi a vida deles, da infância, da primeira infância inteira do meu irmão, de tudo, sabe? Claro, eu não vou generalizar. Eu tive experiências de construção na minha vida. E eu acho que é inclusive por isso que finalmente me formar em artes cênicas foi tão importante, porque de certa forma foi a grande construção que eu fiz e que demorou desde o dia em que eu conheci o teatro, me apaixonei pelo teatro, entendi, mesmo criança, que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. E querer muito, muito ter seguido nessa área e também porque as coisas não foram como foram, né? Aliás, foram como foram. Meus pais estavam preocupados, não queriam que eu fizesse artes cênicas como primeira graduação. Simplesmente as coisas foram como foram. Eu não consegui bater no peito e falar, eu quero fazer e vou fazer. Fui fazer outra coisa. Até que depois de ter me formado, eu decidi que de fato eu realmente queria realizar esse sonho, que era importante pra mim. Eu não tinha essa clareza não, sabe? Eu só sabia no fundo do meu coração que uma vez que eu decidi que eu realmente ia fazer a graduação, que eu tinha que fazer. E demorou, é isso, 20 anos. 20 anos para essa minha casa, digamos, se realizar, ficar pronta. E percebam, essa casa que diz respeito a estudar esse curso, né? Me formar, tá ali estudando isso, atuação. Não tô nem dizendo de formar carreira, porque agora é onde eu vou chegar, inclusive. Agora eu tô num dilema em que eu tô tendo vários chás revelação esse mês, porque eu realizei esse sonho e ele era uma parte, o passo um. E eu não coloquei no meu sonho que eu queria construir carreira de atriz. Esse agora é o sonho 2. Bom, essa é a primeira parte. Para poder falar disso, dessa parte 2 do sonho, eu preciso agora também contar outra coisa para vocês, que é recentemente, na primeira semana de março, até, sei lá, semana passada, eu tava muito mal, muito triste, muito angustiada, porque é isso, né? Me colei grau, me formei, eu já trabalho com clínica, mesmo então sendo um pouco menos desesperador do tipo, o que é que eu vou fazer agora? Oh, meu Deus! Então eu não tô 100% desesperada pensando em como que eu vou sobreviver, ainda que eu precise de mais pacientes, né? Porque durante a graduação eu não conseguia atender muitas pessoas, precisei viver com menos. Não passei necessidade, não, mas não foi muito fácil. Mas é isso, eu tenho um trabalho que não é fácil, clínica é, é difícil,
Todo mundo fala, inclusive, né? Pra você estabelecer sua clínica, que demora, mas que às vezes é importante você ter uma outra fonte de renda. E para a área artística também, né? A maioria das pessoas no Brasil tem um primeiro emprego para poder conseguir trabalhar com arte. E aí o meu primeiro emprego, que é clínica, precisa de uma primeira fonte de renda. Então, assim, vocês podem imaginar que eu não escolhi o caminho mais fácil, né? Mas, bom, voltando. Apesar de eu não estar tão desesperada, é um limbo do tipo, tá, e agora, né? Quais são os próximos passos? O que eu vou escolher, né? O que eu vou fazer? E aí eu tava muito triste, angustiada esses dias por outras coisas, por outras coisas, mas no geral é isso, por essa impaciência, né? A sessão ainda não tinha acontecido, né? Mas por sentir que eu tava insatisfeito, tipo, cara, quando que minha vida vai mudar, sabe? Quando que eu vou viver as coisas que eu quero viver? E não que o meu agora seja ruim, não é. Eu realmente sou uma pessoa, eu acho, que consegue apreciar o presente, mas eu podia, acho que, apreciar mais, sabe? Eu podia ter mais facilidade e gentileza mesmo comigo e com o meu processo, com o meu tempo. Só que aí vem várias coisas, vem essa pressa essa expectativa de que a gente já esteja com as coisas resolvidas, uma vida financeira resolvida e a minha tá longe disso. Tem gente já que tá, né, amigas, amigos que já estão tendo filhos e fazendo outros projetos grandes e eu ainda parece que tô aqui tentando ajeitar a minha vida num setup inicial, sabe? E eu entendo isso porque eu escolhi isso, eu escolhi meio que recomeçar, né, numa outra carreira. Eu sabia que isso ia acontecer, mas é que viver isso é difícil. E aí eu tava triste, e aí teve um dia que eu decidi ver um vídeo de dança pra me deixar mais animadinha. E foi horrível, porque só piorou, eu fiquei mais triste ainda. Nos últimos anos, eu descobri que dançar era muito importante pra mim. Muito mesmo. No episódio Amaciar a Carne, que eu falo sobre a minha relação com o meu corpo e com o movimento físico, exercício, eu falo, né, da minha experiência tendo aula de dança e o quanto foi importante ali pra mim, como perceber, entender, me conectar mais com o meu corpo, que sou eu também e tal, né? Assim como desde pequena eu entendi que eu queria ser atriz, eu ainda não entendi o que era de fato ser artista e tal. Fui entendendo ao longo que eu fui crescendo. E na medida em que eu fui crescendo, eu fui me percebendo cada vez mais artista, sabe? Acho que não tem palavra melhor que defina o que eu gostaria de ser e fazer, senão essa palavra, sabe? Eu sinto no mais profundo do meu coração que eu sou artista. Com isso eu quero dizer que eu queria passar a maioria das minhas horas em sala de trabalho. Se existisse essa profissão no Brasil, eu vou descrever para vocês algo que tem certa estabilidade, que a gente não precisasse ficar a depender de editais que ficam o Brasil inteiro, os artistas inteiros, de maior e menor escala, se degladiando para conseguir um mísero fomento para conseguir fazer o seu trabalho, quando não é tirar do próprio bolso para trabalhar, quando não ter que trabalhar em outras mil coisas para conseguir fazer aquilo que quer, e não porque simplesmente é só uma paixão, é porque, cara, cultura, arte é importante. Às vezes os artistas no Brasil fazem o que exatamente o Estado devia fazer. Sabe? Fomentam festivais, fomentam eventos culturais, coisa que não é o Estado que está fazendo, não. São iniciativas de coletivos, de grupos que às vezes conseguem fomento, algum dinheiro que sim vem do governo, mas é muito, muito de incentivo e na raça, sabe? Então, se existisse isso, eu queria, assim, uma profissão que eu pudesse ficar o dia inteiro ganhando meu salário, tendo, ao fim do mês, a certeza de que eu vou receber o suficiente para pagar o básico, sabe? Que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas e passar ali o dia em processo criativo, passar o dia escrevendo, em sala de trabalho mesmo, aquecendo, ensaiando, montando espetáculo, montando ações, montando oficinas, e realizando também, enfim, fazendo isso. Só que atualmente, como as coisas funcionam, né? Eu nem sei se isso em algum lugar do mundo existe. Eu acho que sim, mas é lá no primeiro mundo, né? E vocês vão ver onde eu vou chegar.
Aqui, pra gente conseguir fazer tudo isso, a gente tem que fazer mais uma série de outras coisas antes. E essa profissão que eu quero não existe. Não dessa forma. Hoje em dia nem a Globo tá com um contrato mais assim do mesmo jeito que estava antigamente, né? Que talvez fosse o mais parecido com isso, em fazer algo criativo, tá atuando, tá criando e ao mesmo tempo ter um contrato. Porque pensar em artistas trabalhando única e exclusivamente com a sua arte, né, com o seu trabalho, e tendo um contrato, tipo, sendo CLT, uma espécie de estabilidade, ah, tá. E aí, conforme eu fui percebendo que eu era artista, tudo desse entorno me chama muito atenção. Então, se antes, quando eu era pequenininha, né, eu queria ser atriz, depois eu entendi que eu também gostaria de dançar. Eu gostaria de explorar outras artes. Eu já sou uma artista multimídia, eu já sou escritora, eu sou poeta, eu sou atriz, então a arte da presença, do corpo. Eu também produzi um curta-metragem, então assim, eu também gosto da linguagem audiovisual. Eu gosto de artes visuais também. Nossa, tenho ideias de intervenções e coisas usando outras mídias, coisas que eu ainda não consegui explorar por falta de tempo e recurso. O fato é que eu fui percebendo que outras coisas do mundo da arte me chamam a atenção, porque é isso, se você é artista, muito provavelmente você vai se tornando meio que multiartista, sabe? Você vai querendo explorar outras coisas pra construir meio que o que é que você quer falar, da forma que você quer falar. Hoje em dia, muitas peças de teatro usam projeções, usam tecnologia. Então, assim, muitas possibilidades, sabe? De construir em arte. E uma dessas coisas é a dança. Eu fui percebendo que eu também sou muito apaixonada por dança. Eu ficava angustiada vendo porque eu queria muito ter feito dança nessas escolas fodas, tipo esses vídeos que a gente vê no YouTube, sabe? Das pessoas dançando. E eu sei que tem esses lugares no Brasil muito menos do que tem na gringa. No Japão tem muito, Coreia do Sul eles são, né? Tipo, K-pop tá aí. Não o K-pop em si, mas essa investimento em cultura, em dança, em tudo, né? Esses grandes estúdios de dança. Meu sonho era, além disso que eu falei, né, passar, por exemplo, o dia inteiro numa sala de trabalho, fazer 4 aulas de dança por semana, fazer vários estilos, eu sou apaixonada por várias, como eu falei no episódio lá, no outro, fazer aula de canto, poder fazer aula de dança, poder realmente ir explorando outras formas de arte no meu corpo também. E não deu, não dá. Não agora, porque eu ainda não tenho condição de fazer aula de dança. Em 2024, eu acho, eu comecei a fazer, fiz poucas aulas, mas depois não consegui dar continuidade. Morro de vontade de voltar. Essa experiência também que eu tive, que eu cito no episódio, foi muito importante pra mim, mas ainda assim era em casa, a gente tava na pandemia. Eu queria poder fazer isso mais vezes, eu queria poder estar num lugar apropriado, sabe? Estar numa sala grande. Ai, que delícia. E aí eu não tive essa oportunidade. Talvez eu não tenha tão cedo. Eu me falava, tá, Bruna, mas tudo bem. Talvez você ainda possa ter essa oportunidade. Mas o que me angustiava era outra coisa. Era assim, cara, é porque já não deu. Já não deu. Eu já não tive aulas de dança, eu já não tive aula de educação física, como, sei lá, o pessoal na gringa tem, sabe? Tipo, os Estados Unidos, que eles são super fortes na educação corporal, e eles têm aula de dança e basquete, e aula de tudo quanto é esporte. Claro que com todas as críticas aos Estados Unidos e tudo mais, mas o que eu quero dizer é que já não deu, já não fui essa pessoa. Eu já não fiz aula de dança desde os meus 6 anos de idade, assim como tem crianças que hoje dançam, tipo, já são jovens e dançam super bem, são profissionais, porque começaram também pequenininhos e o corpo, quanto mais cedo também você começa, melhor e pipipi, popopó, tal como, né, esportes de alto rendimento e tal. Enfim, aí vai vindo essas coisas na minha cabeça e aí eu vou ficando triste porque eu pensei, cara, já não deu. Já não deu. Claro, eu posso dançar, mas eu vou ter que construir outra coisa, outra relação, porque já não deu pra ser aquilo que eu, sei lá, idealmente gostaria que fosse. Já não deu pra ter sido atriz desde criança, já não deu pra ter sido uma Maísa, e não que eu quisesse ser uma Maísa, porque eu hoje, honestamente, eu olho pra trás e falo, cara, eu não queria ter necessariamente sido uma atriz mirim. Não. Na dança acho que me pegou mais, assim, já não deu, eu fiquei muito triste, muito angustiada. E aí, alguns dias depois, eu fui tentar gravar um vídeo curto pro Instagram.
E aí eu não consegui gravar e gravei um outro Reels lá reclamando que eu não tinha conseguido gravar o vídeo. E aí eu fiz uns stories no Instagram explicando, falando, nossa, gente, tava tentando gravar, não consegui. Porque é isso, eu falo demais, eu não consigo ser muito concisa, falar o que eu quero falar em 1 minuto e meio, né, de um Reels. E eu queria muito fazer um vídeo lá e tal, e aí eu fiz os stories falando que não dava. O que eu queria falar nesse vídeo e que eu decidi falar aqui, enquanto eu ainda não consigo, não tenho essa capacidade de discurso mesmo, enfim, de síntese, eu posso desenvolver isso. Mas eu também tô entendendo como que eu vou fazer isso, porque, enfim, não digo que seja errado querer me cortar, mas ao mesmo tempo eu não quero me cortar. Então, como é que eu vou fazer isso, sabe? Como que eu vou ceder? Como que eu vou encontrar um meio termo em que eu me identifique com a minha forma de me comunicar, mesmo em vídeos curtos, e me satisfaça, sabe? Porque eu entendo a necessidade de caber em uma plataforma, se assim eu quiser, né? E eu quero, eu entendo a importância de estar lá. É isso, como eu vou fazer isso sendo que eu falo demais? É isso, eu falo demais. E é uma coisa em mim que é tão antiga também que antes eu achava que eu tinha que ser sintética e concisa, que eu tinha que aprender a falar menos ou falar de um jeito certo, sabe? Como se o jeito que eu falo, fazendo tantos parênteses ou tantos preâmbulos ou isso e aquilo fosse errado. E assim, eu sei que algumas coisas, eu sei de onde vem a minha comunicação. Eu sei que é assim que eu sou, ao mesmo tempo que, claro, sempre tenho que aperfeiçoar. Não tô falando Gabriela, né, nasci assim, vou morrer assim. Mas enfim, vocês percebem que é muito delicado porque é também a minha identidade. É como eu tô escolhendo, como eu tô entendendo que é minha postura pública, como eu quero ser vista, como quero me comunicar, como eu quero ser entendida. Não dá pra ceder tudo, mas também eu entendo que alguma coisa eu vou ter que ceder, enfim. E aí eu tô nesse processo entendendo como eu vou encontrar esse meio termo pra poder conquistar aquilo que eu quero conquistar, que é onde eu quero chegar também aqui hoje. Pois bem, e aí na impossibilidade de conseguir gravar o vídeo ainda, eu falei, quer saber, eu vou gravar aqui no podcast mesmo, onde eu posso falar com mais tempo. Dias depois desse dia que eu tava vendo o vídeo de dança, eu me lembrei da Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa é uma intelectual, enfim, norte-americana, mas ela é ticana. Isso significa que ela tem ascendência mexicana. Ela tem um ensaio, ela tem várias produções e tal, mas um ensaio dela que é muito famoso se chama Falando em Línguas, uma carta para escritoras mulheres do terceiro mundo. Ela se destina a essas escritoras mulheres do terceiro mundo e mulheres de cor, que ela diz, né? Que são mulheres não brancas, não necessariamente mulheres só negras, né? Nessa carta tem um trecho que ela diz assim, eu quero ler para vocês. Esqueça o quarto só para si. Aqui é uma referência a Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, em que a Virginia, uma escritora também, ela fala da importância de nós, mulheres escritoras, a gente ter um teto todo nosso, um lugar, termos independência financeira, a gente ter autonomia, independência, né? Independência de maneira geral, não só financeira, para que a gente possa se dedicar a nós, à nossa escrita, ao nosso trabalho, ao nosso ofício. Um lugar em que a gente pode só fazer e ser e relaxar sem necessariamente precisar ficar preocupada com casa, com marido, com filho, com todas essas outras pressões e coisas que são geralmente destinadas a mulheres, desde que o mundo é mundo, historicamente, e tudo mais. E aí que a Virginia tem esse livro, que ela fala dessa importância desse teto todo teu. A Glória, ela fala isso, né? Então, retomando aqui o texto. Esqueça o quarto só para si. Escreva na cozinha, tranque-se no banheiro, escreva no ônibus ou na fila da Previdência Social, no trabalho ou durante as refeições, entre o dormir e o acordar. Eu escrevo sentada no vaso. Não se demore na máquina de escrever, exceto se você for saudável ou tiver um patrocinador. Você pode mesmo nem possuir uma máquina de escrever. Enquanto lava o chão ou as roupas, escute as palavras ecoando em seu corpo. Quando estiver deprimida, brava, machucada, quando for possuída por compaixão e amor, quando não tiver outra saída senão escrever. E aí eu me lembrei desse texto, eu me lembrei da Glória, me lembrei desse texto e falei, eu preciso reler. E aí que eu reli. Foi muito importante para mim, porque como nesse trecho, a Glória, ela se destina a essas mulheres do terceiro mundo. Eu recomendo muito a leitura do artigo todo, é uma carta muito bonita. Enquanto a Virginia Woolf, e assim, nem nada contra a Virginia Woolf, mas enquanto a Virginia tava lá falando, cara, é isso, a gente precisa de um teto todo nosso,
Gente, tem nós aqui do terceiro mundo, não, entendeu? A gente não vai ter, às vezes, um teto todo nosso, não vai ter como ter as condições ideais. Já não deu pra gente. É o que eu pensei, já não deu pra mim, eu tava angustiada, mas já não deu. A gente já não tá nas mesmas condições dos países de primeiro mundo, né? Hoje em dia nem se fala mais assim, né? Acho que são os emergentes, o de terceiro mundo e os outros lá. Mas o ponto é, já não deu. Porque, inclusive, eles colonizaram a galera toda, né? Já não deu pra fazer aula de dança desde os 6 anos, já não deu pra fazer teatro desde sempre e ter feito a graduação e isso e aquilo, já não deu pra fazer um monte de coisa. Já não deu pra ter um teto todo nosso, mas, pô, então esqueça essa coisa de quarto, escreve de onde você tá. Mano, ela fala, eu escrevo sentada no vaso, escreve no intervalo, sabe? Você pegando no ponto de ônibus, escreve no intervalo da fila do mercado, na fila da Previdência Social, né, no caso. Escreve na fila do poupa-tempo, mulher. Escreve onde dá. Com o que dá, encontre essas frestas possíveis. E é isso, ênfase no possível. Ela fala no final, quando não tiver outra saída senão escrever. No resto da carta, ela fala várias outras coisas. Por que a gente escreve, por que a gente é movida a escrever. Não dá pra não fazer. Eu não consigo não ser artista. Eu não consigo simplesmente abandonar tudo isso porque é difícil, porque já não deu e tal, e fazer qualquer outra coisa. Então, o que dá? Fazer o que é possível. E, inclusive, nós, aqui no Brasil, a gente é rainha, a gente é, tipo, um exemplo de como fazer, como florescer, mano, no meio do asfalto, como fazer com nada. E sem romantizar nada, porque, pô, os atletas, os artistas, é isso que ela fala, a gente não tem patrocinador, a maioria de nós não tem. É na garra mesmo, é no perrengue financeiro mesmo, infelizmente. E eu digo nossa, com muita revolta, infelizmente, a gente consegue produzir mentes brilhantes, profissionais incríveis, pesquisa. Recentemente a gente viu pesquisadora, né, a Tatiana Sampaio desenvolvendo aquela pesquisa linda, conseguindo resultados que nunca antes foram vistos. Agora eu não me lembro de qual instituição ela é, mas que provavelmente ela tem algum financiamento sim, mas a gente sabe também como que é ao longo desses anos todos, foi os cortes no financiamento das universidades públicas, que são as que mais desenvolvem pesquisa desse tipo no Brasil. Enfim, tipo assim, a gente faz isso, a gente consegue, mano, produzir coisas tão bonitas com nada. E isso me revolta. Porque imagina o que a gente seria se a gente tivesse condições. Isso é muito triste. E aí que eu sei, e aí que eu sinto essa angústia toda. E depois eu fiquei triste, eu tava falando com o Léo, ele falou assim, é um luto que você precisa lidar. Eu falei, sim, eu sei. Mas é muito revoltante e eu sei que eu preciso lidar com esse luto. Eu preciso elaborar esse luto de que já não deu. Que não deu pra ser a artista que eu queria ser, mas vai dar pra ser alguma outra coisa e eu preciso me contentar e me satisfazer com isso. E que não é pouco. Talvez não dê pra ser uma Virginia Woolf com o teto todo seu, mas dá pra ser uma Glória Anzaldúa, sendo uma mulher escritora do terceiro mundo. E esse é o trabalho, elaborar esse luto, que é difícil porque é revoltante, e é difícil porque todos os dias é um leão, é trocentos mil leões, e não é só pra mim não, eu tô falando pra todos nós, porque o Brasil é muito desigual, é muito injusto. Era pra todo mundo, independente se é artista ou se não, conseguir um trabalho. A gente tá lutando por trabalho, sabe? A gente não tá nem pedindo pra, tipo assim, ser rico, ainda que a gente, né, queira. Mas o que a gente pede é trabalho digno. A gente tá pedindo, inclusive, pra trabalhar, é pra ainda assim ser massa, pra ser mão de obra, com condições dignas. Mas sim, a gente não tá pedindo pra ser herdeiro. Tem gente que sim, mas vocês entendem? Porra! Então, nem trabalho pra conseguir, tipo, vender a nossa força de trabalho. A gente tá conseguindo pra poder pagar as nossas contas, pra poder viver alguma vida com dignidade. Quiçá, né? O que vem depois, quiçá a dignidade, quiçá a vida e não a sobrevivência pura. Enfim, e aí isso vai me revoltando, revoltando, revoltando. E aí é isso, eu preciso elaborar isso. Foi um alívio pra mim ler esse texto da Glória, mas também foi um grande chá revelação, tem sido esse mês um grande chá revelação da minha realidade, de que não deu pra ser o que eu queria ser. Eu já sabia disso, mas sabe, tem coisas, mais uma vez eu volto pra isso, pela repetição.
Tem coisas que são lições que a gente vai aprendendo em espirais. Essa constatação, eu sempre tive essa questão, não só com a repetição, mas com a idealização. Sempre foi muito difícil pra mim entender que o mundo é como é, que as coisas são como são, que a minha vida é como é e eu preciso lidar com o que é e não com o que eu gostaria que fosse. Esse é um desafio de anos também. E eu sei que é a lição também, é o que eu tô, né, precisando olhar. Mas, tipo, é isso, eu já tive alguns avanços nisso, mas, de novo, eu voltei me deparando e me sentindo angustiada e, tipo, revoltada e sentindo várias coisas com isso de novo. E tudo bem, porque, como eu falei lá no início, se esse é o tempo que eu tô demorando, que eu tô levando pra, de fato, elaborar uma questão na minha vida e que afeta tudo na minha vida, paciência, essa é a minha vida, não é? Faz parte da vida. Eu vou fazer o que então? Vou ignorar? Vou fingir que a minha vida não é minha vida e simplesmente só colocar tudo debaixo do tapete? Não vai adiantar. Tudo bem, se essa é a vida, se é isso que eu preciso olhar, não só isso, né, mas tem sido uma das coisas, ok, né? Diante disso tudo, eu tô realmente conseguindo assimilar, dando mais uma volta nessa espiral e assimilando de formas diferentes, essa lição de que a realidade é um alívio, às vezes. A Ana Sui que tem essa frase, sei lá. Ao mesmo tempo que me dói muito lidar com o que é, não deu pra ser, lidar com a minha frustração de querer ter sido alguma coisa e não ter dado, com a frustração de, às vezes, querer fazer alguma coisa e ainda não dá porque as coisas têm o tempo delas, sabe? Talvez eu ainda não esteja pronta, mas para muitas coisas eu não vou ser ingênua, não. Tem coisas que sim, eu já estou pronta para. Tem coisas que eu já poderia fazer. Assim como tem pessoas, um monte de gente no Brasil que já é capacitado sim para estar em certos lugares, para fazer certas coisas, mas que por falta de oportunidade e condição mesmo, pelas coisas serem tão injustas, não conseguem, às vezes nunca, acessar essas oportunidades. Quantas pessoas eu cansei de ver, quantos poetas principalmente, porque é isso, né? Você tem o artista, tem o poeta que é o estigmatizado do estigmatizado, sabe? É o periférico do periférico. Quantos poetas brilhantes morreram passando fome? Passando fome, sabe? Com um livro publicado. A gente tá... Aí tem aí Carolina Maria de Jesus também pra dizer, não preciso nem ir muito longe. Isso é revoltante, gente. Me revolta. Porque, inclusive, eu me identifico. Porque eu sou artista, eu sou poeta, eu penso, cara, eu olho pro futuro e penso, será que vai ser isso assim também comigo? Porque, em partes, eu sou diferente, mas em partes, o que me difere? Nada. Em partes, não tá só no meu controle. Tem coisas que eu posso fazer, mas, no fim das contas, eu não sou a única responsável pelo meu sucesso. Olha lá, né? Isso aí é uma grande mentira do neoliberalismo. Então, sim, eu estou sujeita, como todo o resto de nós, réis mortais, a coisas muito maiores, estruturas e coisas que não necessariamente eu tenho controle. E isso é revoltante, mas ao mesmo tempo me dá um alívio, é o que eu estava dizendo. É um alívio à realidade, porque pelo menos eu sei com o que eu tô lidando. Eu não tô lutando contra um fantasma, eu tô lutando contra algo que é concreto. A última parte do que eu queria contar pra vocês é que pra meio que botar mais aí um caroço nesse angu e mais água nesse caldo, é a minha relação com a tecnologia. A tecnologia é rápida, né? Eu por muito tempo lutei muito contra. Eu me considero uma pessoa muito mais analógica do que tecnológica, pelo menos é assim que eu me vejo hoje, mas isso vai mudar. Vai mudar, vai precisar mudar. Porque, inclusive, pra poder me reinventar, nós artistas, a gente precisou se reinventar a vida inteira. Nós somos autônomos desde o princípio. A gente vai lá e troca nosso trabalho ali, né, o bobo da corte por comida, por isso e aquilo, e enfim, né, os saltimbancos. A gente deu nossos corres desde sempre. Nós, seres humanos, precisamos nos reinventar com a mudança do mundo pra gente não ficar obsoleto e colher os frutos disso, mas especialmente... Acho que nós artistas, a gente precisa dialogar com o mundo, com o espírito do tempo. Eu entendi que eu não posso mais também ficar negando, sabe, lutando contra essa necessidade que é me inteirar das coisas. E não que eu sou uma completa leiga, mas é que é muito difícil. O problema não é a minha incapacidade. Eu sou, inclusive, muito capaz, eu sei disso, mas é que dói no lugar muito fundo em mim, dói.
às vezes as burocracias e aí que envolve os bugs tecnológicos e as coisas e aí tem essa pressa toda porque vai vindo atualização, 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 atualização e cara, eu não entendi nem a anterior, agora já tem uma outra e aí, gente, e eu sou uma pessoa não só analógica, mas eu tô ali, tipo, pensando, olhando pra vida, olhando pro corpo, olhando pro processo criativo, olhando pro processo de desenvolvimento humano na clínica. Eu tô vendo aquilo que segue outra ordem, segue outro tempo. E lidando com as minhas próprias coisas, né? Que é isso, eu falei pra vocês, tem coisa que demorou anos na minha vida, então, tipo, como acompanhar uma coisa que é tão rápida e me coloca constantemente em uma sensação de que eu tô atrasada, de que eu não sei, e é muito difícil isso pra mim, porque justamente eu defendo muito esse outro tempo, ainda que eu entenda que não dá também só pra viver nesse outro tempo. Faz parte, inclusive, também do nosso processo de desenvolvimento humano, psíquico, a castração, a gente entender, e o tempo acho que é a maior delas, mas a gente entender que a gente tá encaixado numa civilização. A gente precisa encontrar esse meio termo entre respeitar o nosso tempo interno, mas ao mesmo tempo a gente precisa participar desse juntamento de pessoas que a gente chamou de civilização, de estar junto em grupo, um coletivo de humanos. É isso. Beleza. Só que aí essas regras esses acordos desse juntamento de humanos agora vem com tudo isso da tecnologia, o que deixa tudo muito mais bagunçado. E aí eu fico assim, meu Deus do céu, como que eu vou me encontrar nisso tudo? Eu ainda tô investigando isso. É o que eu tava conversando com a minha amiga antes de vir gravar isso aqui, entendendo que vai demorar, não vai ser da noite pro dia, inclusive, que eu vou aprender as coisas, que eu vou conseguir, no caso, né, ser capaz de gravar um vídeo curto. Não é pelo vídeo curto em si, mas me encaixar, entender como é que eu vou conseguir construir essa carreira. Porque é isso, a parte 1 desse sonho foi realizada com sucesso, me formei. Estou muito feliz com isso. Mas e agora? Agora, o que vem eu quero construir uma carreira. E olhar para o meu futuro é ver que a tecnologia vai estar lá, que a internet vai estar lá. Eu preciso saber, eu preciso dominar certos conhecimentos que eu não tenho, alguns eu tenho, mas preciso desenvolver, me aperfeiçoar, para poder, de fato, conseguir usufruir do que eu quero, construir a minha carreira, ter relevância. Isso tem a ver com estudar aquilo que você quer, tem a ver com você entender exatamente o que está envolvido naquilo que você diz que você quer. Minha amiga estava me falando, né, que ela terminou agora o doutorado dela. Ela desenvolveu na pesquisa dela um instrumento que, enfim, mapeia dados de violência contra as mulheres, violência de gênero nas universidades brasileiras. E é um estudo pioneiro, é um instrumento que não existia antes. E ela estava muito satisfeita com o trabalho dela, ela trabalhou muito, muito para entregar, assim, uma coisa muito, muito boa. E aí ela estava me falando, coisa óbvia, mas sabe quando você realmente chega naquela fase da sua vida que você precisa integrar o que é óbvio, que é nem tudo naquilo que a gente quer fazer e porque a gente ama fazer vai ser legal, vai ser gostoso. Ela ama escrever. Era muito prazeroso para ela sentar e escrever mesmo a tese dela, escrever o texto, discutir os resultados, mas não necessariamente era prazeroso, pelo contrário, ela odiava a parte de ter que fazer uma revisão bibliográfica toda estruturada, que foi uma grande parte do trabalho dela, porque ela tinha que entender o tema, como o tema estava sendo nos últimos anos, definir esse construto, né, entender o que era esse conceito de violência de gênero, para poder definir o que é que ela está estudando, o que é que ela está medindo. Então ela teve que fazer essa revisão, ela teve que sentar, ler milhares de artigos, ver o que se encaixava, o que não. Ah, isso aqui exclui, isso aqui inclui, isso aqui não sei o quê. Ela falou assim, se eu pudesse, eu nunca mais faria uma revisão na minha vida, mas eu sei que o meu trabalho, inclusive o que ela quer fazer, é continuar, talvez, inclusive, desenvolvendo essa pesquisa, mesmo que em organizações internacionais, envolva continuar fazendo revisões, porque é isso, né? As pesquisas vão acontecendo e a gente precisa ficar atualizada. Que ela disse que entender, começar de fato a encarar o trabalho dela e as partes que ela, inclusive, odiava, mas começar pelo menos a encontrar algum prazer naquilo, entendendo que aquilo faz parte do trabalho dela, faz parte daquilo que ela quer fazer, daquilo que ela ama, isso precisou acontecer. E aí ela disse uma frase assim que é muito... Eu até salvei aqui.
Pensa, se você não gostar do que te leva até o que você quer, talvez você não goste tanto assim do que você quer. Tudo começou quando eu perguntei, eu falei, amiga, eu preciso realmente começar a pensar mais seriamente por que que a tecnologia me pega tanto? Por que que me dói tanto? Por que que é tão difícil pra mim? Gente, é sério, é desproporcional. O meu namorado, ele fala, você precisa aprender a respirar fundo e ser resiliente e continuar. Então, beleza, não deu certo agora? Ok, vamos tentar por outro caminho, e outro, e outro, e outro. Porque antes as coisas. É que agora que eu tô mais alertada disso tudo que eu falei pra vocês, pelo menos eu fico muito descompensada, mas depois eu respiro fundo e volto. Mas antes era tipo, acabava o meu dia, acabava assim minhas esperanças quase, sabe? Não é que eu só tô reclamando de barriga cheia, não, porque eu tive muitos problemas com essa questão na minha vida. Sabe quando você já tem um problema com a coisa e parece que piora o que a coisa tem com você, aí vai ficando um bolo de neve, assim, um bololô? Pra vocês terem uma noção, eu tive já um outro Instagram e ele. Mano, tudo que vinha de atualização no Instagram e que eu ainda tava lá na energia de, não, vamos fazer acontecer isso há anos atrás. Cara, nunca nada acontecia no meu Instagram. Eu não tinha nenhuma atualização. Meu Instagram tava tal como dos incas e dos astecas e dos maias, enquanto do resto da galera tava assim, com as atualizações e tal. Então, eu não conseguia explorar a plataforma e esse sentido, né, crescer também lá, porque não chegava as coisas pra mim e emperrava o meu crescimento. Não isso, né? Eram várias outras coisas, mas essas coisas com essas partes tecnológicas me pegavam muito. Aí um dia meu Instagram também foi invadido, começou a ter um monte de pornografia do nada, e isso obviamente fez o alcance, o algoritmo ser derrubado, quase que o Instagram bloqueia meu conteúdo, porque, porra, conteúdo de pornografia não tá errado e tal. Então, assim, várias coisas deram errado. Isso, aí eu desisti daquele Instagram, eu falei, não dá. Migrei pro meu pessoal, né, fiz dele o meu novo profissional, e aí nesse meio tempo todo, eu fico nessa de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e agora eu realmente decidi que eu tenho que ir, porque afinal agora eu tenho um podcast pra divulgar, e eu preciso conseguir chegar em pessoas, e as redes sociais estão aí pra isso, porque senão não adianta nada. Eu sou muito grata a você aí, vocêzinho agora, meu ouvinte que tá me ouvindo, tá aqui, que já me conhece, ou que conheceu o podcast e já me ouve, mas eu preciso chegar em mais pessoas, eu quero chegar em mais pessoas. É isso, o podcast no Brasil, eu preciso ser realista. Tem muitos ouvintes, tem muito isso, mas assim, são os grandes e todos os milhares de menores e números pequenininhos. E eu sou uma pequenininha. Então eu entendi finalmente que é isso, eu vou precisar fazer alguma coisa, eu vou precisar encarar essa minha dificuldade. E aí é que tá, né? É papo agora de longo prazo, médio e longo prazo. Eu não tô falando de construir a minha carreira em 2 meses, eu tô falando de mais anos. Eu não sei se vai demorar mais 20 anos, se vai demorar 10 anos, como a casa dos meus pais, mas vai demorar. E pode ser que não demore também tanto quanto eu ache, que ótimo, vai ser incrível, mas eu entendi que eu não nasci com a casa pronta. Então eu estou finalmente entendendo que talvez sim eu seja uma pessoa impaciente com os meus próprios processos e com o tempo das coisas, e que não é assim que a banda toca, não é assim que se vive. Que eu vou precisar então ter paciência e mais, resiliência. É arregaçar a manga, fazer, e aí vai ter chabu, vai ter, porque a vida é isso, o trabalho é isso, sempre tem. Mas ir lá e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. E se eu flopar, tentar de novo. E, gente, como dói flopar, pelo menos pra mim. Mas é isso, é negócio, é meu trabalho, é analisar, é ver e tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Construindo tijolo por tijolo dessa minha casa. Aprender mesmo, avaliar se o que me afasta disso, né, se essa minha dificuldade toda com tecnologia é porque eu realmente tenho muita dificuldade porque eu não sei constantemente lidar com coisas que a gente não sabe, né, faz a gente se sentir muito ruim naquilo e é um pouco frustrante, como as coisas vão mudando, 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 sempre não sabendo, não sabendo, não sabendo. Se é isso ou se de fato eu não gosto do processo, se eu não gosto, como a minha amiga disse, né, do que vai me levar até onde eu quero chegar. Porque se eu não gosto mesmo do que vai me levar até onde eu quero chegar, eu quero realmente chegar onde eu quero chegar, eu e só eu posso olhar pra mim com muita franqueza e falar: eu quero isso? Isso me agrada? Onde eu quero chegar? Esse processo, esse caminho até lá, que envolve sim aprender um monte de coisa que eu não sei, é agradável? Suficiente, eu digo. Não precisa ser incrível, mas eu tô disposta? Se sim, então, amada, é isso, é trabalhar, é arregaçar a manga e ir. Não tem como fugir. Se você quer uma casa, você tem que construir. Você pode comprar, mas vocês entenderam, né? E eu tô exatamente no momento da minha vida em que não é mais possível ignorar certas coisas, não é mais possível fugir
de certas coisas, fugir daquilo que é desagradável, ou vai ou racha. No caso, tá indo e tá rachando. Aceitar. Não só aceitar que isso é o que eu quero, aceitar que esse talvez seja a minha nova construção, aceitar o tempo que isso vai levar, aceitar o que vem junto, no meio do caminho, aceitar as dificuldades, aceitar que talvez tem coisa que eu seja ruim mesmo, mas aceitar que vai ter coisa que eu vou ter que aprender e eu vou ter que virar boa, entendeu? Então eu vou ficar boa nisso. Mano, eu vou ficar boa. E vocês vão acompanhar esse processo, inclusive. E eu fico feliz disso, de ver que tem gente aí, não só, né, meus amigos, minhas amigas, minha família, que já me acompanham há anos e já veem a minha construção, que vão ver agora, assim, acho que o intensivão disso. Porque tudo em mim tá mudando. Tudo. E que bom. Que bom. Porque Deus me livre viver, sei lá, 80, 90 anos sendo a mesma pessoa. E todo esse processo tem me ajudado muito a entender também sobre autonomia, sobre poder pessoal, sabe? Sobre entender que eu sou capaz, que eu vou ser capaz. Eu ainda não tô sendo muito, porque eu ainda não sei um monte de coisa que eu preciso aprender, mas que eu vou conseguir, pô, eu vou conseguir. Assim como eu consegui já muita coisa. Pode ser que demore 10 anos pra eu levantar essa casa, mas mano, eu vou levantar essa casa e vai ser uma construção bonita. Não vai ser apertada. Eu não vou precisar andar de lado em itálico. Eu vou poder usufruir, sabe? É o que eu quero muito. Quero encerrar com o finzinho da carta da Glória. Ela termina dizendo assim: encontrem a musa dentro de vocês. Desenterrem a voz que está soterrada em vocês. Não a falsifiquem. Não tentem vendê-la por alguns aplausos ou para terem seus nomes impressos. Com amor, Glória. É o que eu busco para mim e é o que eu gostaria muito e desejasse muito para você, principalmente você, minha ouvinte mulher. Seja você escritora ou não, seja você também artista ou não, seja você simplesmente uma mulher que vive a sua vida e trabalha no seu trabalho, em qualquer outra profissão que seja. Não deixem a voz de vocês ser enterrada. Acessem, construam, nutram o poder pessoal de vocês, a autonomia de vocês. Isso é muito importante, muito importante. O conhecimento que vocês têm, ninguém tira. A capacidade argumentativa e de se defender, ninguém tira. A capacidade de lidar, de acessar, usar da sua própria agressividade, ninguém tira. Mesmo que os tempos estejam sombrios para nós, mulheres, mesmo que botar nossas garrinhas de fora, por vezes, nos coloquem em perigo, botar as garrinhas para dentro nos coloca em perigos muito maiores. Onde quer que você esteja, na sua vida, na sua rotina, faça o que você precisar fazer para que você usufrua da vida que você quer ter. Escreva sentada no vaso, escreva enquanto você cozinha, mas faça. Faça. Eu tô fazendo e vou fazer, e vou fazer, e vou fazer, e vou fazer. E não vou ter medo de mudar. Com amor, Bruna.